Legal, então. Boa tarde a todos. É bom tê-los para mais tê-los comigo ou tê-los nesse tempo, né, para mais uma aula da Escola Dominical. Hoje nós vamos conversar sobre, ainda vamos falar sobre aprendizado como disciplina espiritual. Tá bom? Então vamos orar para nós começarmos a aula então. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade tão gostosa de, entre irmãos e irmãos que são amigos, que gostamos uns dos outros, que nos preocupamos um com o outro, para falarmos sobre a tua palavra, para estudarmos juntos, para encontrarmos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus único, Deus verdadeiro, Deus de proximidade, não de distância, Pai. O Senhor nos salva e nos acompanha por todos os dias das nossas vidas e entende muito bem quais são as nossas necessidades, Pai. Nós te agradecemos também porque o Senhor nos dá aquilo que precisamos e não o que desejamos. E o que nós precisamos é ser cada vez mais parecidos com Cristo, e para isso o Senhor não mede esforços, Pai. Pedimos que o Senhor nos oriente para que possamos aprender na tua palavra, sob a direção do teu Santo Espírito, e também com o exemplo de Jesus e de tantos outros, e de outros homens que o Senhor levantou para que nos sirvam de exemplo. Pedimos uma bênção especial, então, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, e que tudo que venhamos a ouvir aqui gere uma resposta que te agrade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, hoje, seguindo o nosso trabalho de praticar, conhecermos e praticarmos as disciplinas espirituais para sermos mais parecidos com Cristo, nós vamos seguindo o tema, então, do aprendizado, né? E aprendizado, semana passada, nós vimos que ele é importante para a vida cristã, justamente porque nós precisamos de disciplina para obtê-lo, né? O aprendizado é alguma coisa que se aprende praticando, não é ficar encostado em algum lugar e ele vai chegar, né? Nós analisamos na época ali, né, textos que demonstraram que Deus sempre deu importância ao aprendizado. Nós vimos isso lá em Provérbios, em situações na vida de Jesus e orientações dele para seus discípulos, ou seja, para nós mesmos. E, e também vimos que o aprendizado é necessário porque ele caracteriza a pessoa sábia, porque ele é essencial para cumprirmos o grande mandamento, que está lá em Marcos 12:30, e agora sim a referência está certinha, né? Que é justamente a referência que fala, né? O grande mandamento é amar Deus com todo o nosso entendimento, com todo o coração, com todas as nossas forças, né? Então, como que eu posso amar Deus com todo o meu conhecimento se eu não aprendo, se eu não adquiro conhecimento? E vimos também que o aprendizado é necessário porque ele é essencial para crescer em piedade, né? Se eu não conheço como é Jesus, ou o que é ser como Jesus, como é que eu vou poder crescer na disciplina? Qual é o objetivo da disciplina? E também nós vimos que um dos desafios para o aprendizado é entender que ele não se dá instantaneamente ou naturalmente com o passar do tempo. O aprendizado, ele não é automático. Ele precisa de tempo, precisa de dedicação, e não é porque eu tenho 53 anos que eu sou sábio exclusivamente por ser isso, né? Até porque muitas vezes eu não passo nem perto de ser sábio apesar desse monte de anos aí, né?
E para acontecer o aprendizado são necessários disciplina e esforço. Disciplina, porque eu tenho que ter regras, eu tenho que colocar minha vontade aí, e esforço, porque não é só encostar na cadeira e dizer, eu estou aprendendo, né? Eu me disciplinei a ter um livro, a ter a Bíblia, a orar, a meditar, mas eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. Não é assim. Sendo assim, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos bíblicos sobre a mecânica do aprendizado, né? Como é que acontece o aprendizado e o que a Bíblia diz sobre isso. Então, vamos dar uma olhada primeiro em 1 aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vejam só como Paulo introduz esse capítulo, né? Todos sabemos a situação que a igreja de Corinto enfrentava ali com várias divisões, né? Então, Paulo, dentro das instruções, diz assim, olha, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, Paulo começa chamando a atenção dos crentes ali de Corinto, que eles estão agindo como crianças. Criança é um sinônimo de falta de aprendizado ou de gente que precisa aprender. E olha que interessante, né? Além de dizer que eles são crianças, ele mostra o comportamento de uma criança, né? Buscando divisão. É aquela história, né? O meu time é melhor que o seu, né? E não uma argumentação, é uma discussão furada. E lá no capítulo 13, Paulo vem explicando sobre o amor e em determinado momento, versículo 11, ele apresenta uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, ele aproveita o que ele vem dizendo sobre a imaturidade dos irmãos ali de Corinto e diz: olha, pessoal, está na hora de deixar de ser menino. Está na hora de ser homem. Vocês estão aprendendo sobre maturidade, sobre evolução, sobre crescimento. E assim vocês devem mudar. Um outro texto bastante interessante também sobre qual deve ser o objetivo do aprendizado na vida cristã, está lá em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14. Então, Efésios 4, de 11 a 14, diz assim, Paulo vem dizendo, né, sobre o cuidado de Deus com a igreja, e porque os homens têm dons, e ele diz assim, e ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida
da plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo nos deu homens capacitados para nos guiar no crescimento, no conhecimento, para que todos, e não apenas aqueles, cresçam e se tornem capacitados para o ministério. E, finalmente, o versículo 14 diz assim: o propósito disso tudo, né? O propósito desse crescimento, dessa capacitação, dessa maturidade, é que não sejamos mais como crianças. Vejam só, criança é uma etapa do nosso desenvolvimento, mas não podemos ficar lá. Para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser maduros, porque é na maturidade que nós vamos saber julgar, analisar e escolher ou se aceitamos ou não um conhecimento que nos é oferecido. Até porque existem muitos ensinos aí que são reflexo de astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Também gosto muito desse texto de Romanos, capítulo 5, porque dá para entender muito bem a lógica, né, do crescimento espiritual. Chama a atenção que esse texto esteja logo depois de Paulo introduzir o assunto sobre a salvação pela fé, explicar muito bem isso, e no capítulo 4 ele dar a explicação de como é a salvação pela fé, usando o exemplo de Abraão. E aí, começando o capítulo 5, Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí começa, né? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós nos gloriamos nessa esperança que temos agora em nós, que é a vida eterna. Mas não só isso, não é só pela esperança que nós estamos gratos, né? Nós também nos gloriamos nas tribulações. Olha que interessante, tribulações, nas provas, porque sabemos que a tribulação, a prova, produz perseverança. Então, existe uma lógica, né? Nós passamos por tribulações, por provas, para criarmos perseverança, para aprendermos a não desistir, a seguirmos adiante. A perseverança produz um caráter aprovado. Então, eu passo pela tribulação, passo pela prova, eu aprendo a não desistir, aprendo a seguir em frente, aprendo a ter um caráter aprovado. O caráter aprovado vai gerar uma esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo para que ele nos concedeu. Vejam que as provas, então, fazem parte do aprendizado, né? Aquilo que a gente tanto odeia na escola, que é, amanhã tem prova, né? Faz parte do aprendizado. E eu gosto muito da maneira como, eu não lembro qual dos pastores, né, mais nos ensinou, a prova que Deus permite que nós passemos, ou que Deus coloca em nosso caminho, não é para Ele ver se nós estamos prontos ou não. A prova é para Ele nos mostrar se estamos prontos ou não.
não existe aprendizagem, não existe capacitação se nós não percebermos que estamos prontos. E para estarmos prontos, nós precisamos de provas, de testes. E, finalmente, eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 8. É outro trecho lindíssimo da palavra, porque no capítulo 11 nós vemos a definição de fé e depois vemos vários exemplos de irmãos exercendo sua fé. Então, nós vemos ali uma galeria, né? Uma quantidade enorme de pessoas que o autor vai colocando diante de nós, todas pessoas com histórias conhecidas por nós e que se tornam, então, exemplos do que Deus pode fazer em nossas vidas se nós tivermos fé. Agora, vejam só como que funciona isso, né? Então, depois de vermos todos esses exemplos, o capítulo 12 começa assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, depois de olharmos essa galeria de irmãos em Cristo que foram tão bem-sucedidos no padrão de Deus em suas vidas, nós somos convidados, então, a olharmos para essa nuvem de testemunhas e corrermos fazermos o mesmo que Jesus fez, né? Seguir adiante naquilo que Deus nos propôs, lembrando que o próprio Jesus, né, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Depois ele diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O nosso grande exemplo, então, de aprendizado, de crescimento, de enfrentamento de provas e dificuldades é o próprio Jesus. E o versículo 4 tem uma afirmação muito importante. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, lembrando o que o próprio Jesus fez. E aí vem mais algumas coisas. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele, Jesus, lhes dirige como a filhos, que Deus, né, lhe dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Uma citação direta de Provérbios. E Provérbios, em Provérbios, nós lembramos sempre, né? Que é o preparo é um pai preparando o seu filho para a vida. E aqui é a citação que o autor de Hebreus faz para nós. Olha, não se esqueçam, não desprezem a disciplina. Disciplina, tanto o ato de ter uma vida disciplinada, quanto até mesmo da repreensão, do ensino. E o ensino só acontece, né, ou a disciplina só acontece quando nós erramos. E a ideia da disciplina é justamente permitir que nós acertemos o alvo da próxima vez. Então, disciplina não é para judiar de nós, é para que nós acertemos o alvo, para que nós cresçamos. E, finalmente, o autor de Hebreus vai mais um pouquinho à frente, né? E aí nos ensina
suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. É o teste, é a prova. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, o processo dessas provas pelas quais nós passamos, pelas dificuldades, são justamente para que nós sigamos adiante, olhando para Cristo, olhando para Deus, para seguirmos o caminho. Qual caminho? O caminho que o grande pastor, o bom pastor, lá do Salmo 23, está nos conduzindo e levando. Né? Mesmo a ovelha do Salmo 23, ele sabe que ele pode andar por caminhos difíceis, né? Caminhos da sombra, do vale da sombra, que conduzam pelo caminho do vale da sombra da morte. Ele não precisa temer, porque é o caminho que o pastor escolheu. É o melhor caminho, o caminho suficiente demonstrado pelo pastor. Ou seja, essa é a mecânica do aprendizado. O aprendizado não é fácil. Ele exige de nós passarmos por situações difíceis também. Sendo assim, agora, eu gostaria de falar, então, de desafios do aprendizado. O aprendizado parece fácil por conta de como aprendemos as primeiras coisas, né? Como que a gente aprendeu a falar? É que a gente não lembra, mas foi difícil organizar os movimentos da língua e da boca para formarmos os sons. Também não foi de uma vez. Nós precisamos aprender o mecanismo, precisamos ouvir muito, né? Aprender a andar, então, quanto que nós caímos, né? Tá lá o Juan, né, que graças a Deus está se recuperando, mas que sofreu uma queda ontem, né, e que machucou a língua. A comer também não foi tão fácil. Mas hoje, como a gente já domina essas áreas, e essa então de ir ao banheiro, né? Quanta cama a gente não molhou ou não sujou enquanto não aprendia a ir ao banheiro. Mas tudo isso foi vencido com paciência, com ensino, com vontade. Porque se eu não tivesse vontade de parar de usar fraldas, eu estaria usando fraldas até hoje, né? Muitas vezes nós olhamos as pessoas de mais idade que nós e elas parecem saber tantas coisas. Então dá essa impressão de que a gente aprende simplesmente pela idade. E nós vemos pessoas habilidosas ou especialistas em algumas áreas resolverem problemas com tanta facilidade que essas coisas parecem fáceis, né? A gente vê jogador de basquete, jogador de futebol, vê nadadores, vê as pessoas ali nas Olimpíadas fazendo coisas tão incríveis que parece fácil. O problema é que o grande segredo de cada uma dessas situações vem de uma coisa que a gente não vê, que são os treinos, né? Os treinos e o estudo necessário, a quantidade de tempo que as pessoas gastam para executar alguma coisa bem, né? Ontem eu li uma frase que está atribuída ao Bruce Lee, né? Que ele dizia assim: eu não temo um homem que dá 10.000 chutes, mas eu temo um homem que pratica 10.000 vezes dar o mesmo chute. Ou seja, esse homem está buscando a perfeição. Agora, então, né, desafio do aprendizado. Por que é necessário ter disciplina para aprender, né? E a primeira coisa que vem aqui, né, como disciplina, como desafio nós temos que adquirir o hábito de aprender e não aprender por acidente. Nós não podemos nos contentar por aprender por acidente, sem desejar o aprendizado, sem lutar por ele. É claro que existem momentos em que nós aprendemos
por acidente, né? Eu vou descobrir, por exemplo, que eu sei a hora de apagar que eu tenho que vigiar um leite que está fervendo, porque várias vezes eu acabei me distraindo e deixando o leite derramar. Mas não, eu tenho que aprender que o leite ferve e fervendo ele costuma sair da panela. Então eu preciso aprender por hábito. Opa, então eu tenho que tomar cuidado com todo o líquido que eu ponho ali para ferver, né? Principalmente o leite. Então, eu tenho que querer aprender, não posso me contentar com o que eu aprendo por acidente, por observação apenas. A outra necessidade é evitar os atalhos do conhecimento pronto. Ao invés de eu pesquisar, ao invés de eu aprender, eu vou atrás do que está pronto. E aqui o autor cita um exemplo terrível, que é a TV. A TV é um aparelho incrível, mas ela foi tirando de nós o hábito de pesquisar, de aprender, porque ela apresenta muito conhecimento pronto. Nós vamos atrás de programas e comentaristas que nos ensinem. E aí, se eu vejo aquilo e não tenho uma base sólida de conhecimento para contrapor, para argumentar, aliás, né, eu não dialogo com a TV, eu só recebo, é uma coisa de mão única. Isso é uma aprendizagem, é um fast food, né? Um sanduíche de conhecimento. Está ali, está pronto, eu como e sigo adiante. Não. E aqui é uma coisa que ele fala, o autor cita, ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre a necessidade do hábito da leitura. Legal, eu ouvi alguma coisa na TV. Como é que eu comparo isso com a verdade? Nós, crentes, temos acesso à verdade porque a verdade é Cristo. E por meio de Cristo nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Então, como é que eu comparo aquela notícia, aquele ensino que está ali na TV com a verdade? Se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou saber aonde vai chegar aquela argumentação, né? Ainda mais nesses tempos que nós temos vivido, de tanta discussão aí, né? Em que tanta gente quer parecer sábia, ensinando tanta coisa. O que é, de verdade, amar o próximo, né? Amar o próximo, entre outras coisas, é dizer para ele, olha, você é pecador e precisa de Cristo, né? A outra armadilha para nós é a cultura pop, né? A cultura popular. Ora, nós vivemos um mundo em que o conhecimento que pega, né? O conhecimento que é interessante, é o que está na crista da onda, aquilo que está nos orientando, que está que todo mundo está falando. Então, é o que tá aí, né? Você dificilmente vai conseguir conversar com alguém se você não souber o que está acontecendo na novela. Quais são os filmes que estão estourando aí na bilheteria, né? Quais são as músicas que estão rolando aí, que estão fazendo a cabeça de todo mundo? E até é engraçado, porque ele faz uma brincadeira ali, né? Hoje em dia, e esse livro é de 1991, se você falar em Gênesis, o pessoal vai lembrar do grupo de rock Gênesis, né? Ou então vai pensar num projeto apresentado no episódio 2 de Jornada nas Estrelas no cinema, que é o projeto Gênesis, né? Que é a terraformação. Ou esportes. Então, cultura pop é isso. Nós queremos mesmo viver uma cultura pop? É isso que nós queremos saber ou nós queremos saber a verdade? Queremos saber o que é importante para Cristo e como servi-lo melhor? Ele ainda apresenta um exercício que foi feito nos Estados Unidos, na cidade de Washington, em que eles pegaram crianças aí de 9 aos 13 anos
e deram uma folha em branco e disseram, olha, de um lado vocês vão escrever todos os nomes de bebidas alcoólicas que vocês lembrarem. E do outro lado vocês vão escrever todos os nomes de presidentes americanos que vocês lembrarem. E ele chama a atenção para o seguinte fato, né? Washington é a capital do nosso país, onde tem memoriais de todos os presidentes. E, para surpresa, as crianças lembraram de nomes dificílimos de bebidas, vários nomes de bebidas, né? Teve um lá que colocou 15 nomes de bebidas e colocou apenas 4 de presidentes. E ainda assim, vários nomes de presidentes foram colocados incompletos ou errados mesmo, né? E, finalmente, um dos desafios para o aprendizado, né? Porque nós precisamos de disciplina para aprender, é porque a nossa cultura hoje é de ir atrás do que dá dinheiro, ao invés do que é importante. Então, é muito comum, né, um pai falar assim, por que eu vou fazer meu filho ler um livro se ele pode aprender outra coisa, né? Irmãos, deu aqui 1 minuto. Vinícius, eu vou pedir então para você interromper aqui e a gente volta no mesmo link, tá bom? Tá ok. Então, até já, pessoal. Então, irmãos, nós estamos vendo, né, que um dos desafios, então, do aprendizado é que as pessoas... Opa, voltou, né? Então, irmãos, Desculpa. uma das partes, um dos desafios do aprendizado é que nós acabamos indo atrás do que dá dinheiro ao invés do que é importante. Então, por que eu vou ler um livro se esse livro não vai me dar nenhum conhecimento que eu vou converter em dinheiro? E aí nós vemos tanta coisa importante no processo de aprendizagem, no processo de crescimento, que é deixado de lado, né? Ética ainda é alguma coisa que a gente voltou a falar no mundo de negócios, no mundo, no dia a dia, mas, em geral, não se ensinava mais ética nas escolas. Filosofia é todo um resgate que precisa ser feito, né? Eu não estou dizendo que nós precisamos aprender a filosofia como o mundo ensina, mas a filosofia é uma ferramenta importantíssima para nós como crentes, porque a filosofia nos ensina a fazer perguntas, nos ensina a não estarmos satisfeitos com qualquer resposta. E, finalmente, né, teologia, né? Como, se eu não vou ser pastor nem missionário, por que eu vou aprender teologia? Ora, porque teologia é a base de tudo. Se eu não conheço Deus, não adianta eu conhecer outras coisas, né? Então, esses são 4 barreiras importantes que nós precisamos aprender a vencer para seguirmos crescendo. E precisamos de disciplina para vencer esses desafios. Bom, também, como é que a gente pode fazer para buscar formas de aprendizado, né? É só a leitura? Não, não é só a leitura, né? Algumas coisas muito boas, muito legais, e que muitas delas são gratuitas, tá? Audiobooks. Já ouviram falar disso? Audiobook é um negócio muito legal. Para mim é um pouco mais difícil de usar porque eu dependo de enxergar para aprender. Mas o audiobook é muito legal. Vocês que têm facilidade de aprender pelo ouvir, o audiobook são livros mesmo. Você vai ter lá a Bíblia, vai ter quase qualquer livro em versão que você vai colocar aí no seu celular, no seu computador, e alguém lerá o texto para você. É muito prático, porque, por exemplo, você vai... eu vou sair para caminhar, mas eu preciso fazer uma leitura de um livro. Põe o audiobook ali para tocar e você vai aprendendo. Se você tem dúvida, entra lá no espaço do Ministério Fiel. Olha lá, hein? Olha o jabá aí, hein, Vinícius?
O Ministério Fiel tem uma parte lá de recursos e que tem vários audiobooks lá. Inclusive, quem estudou comigo Chaves para o Crescimento Espiritual, né? Tem lá o livro do MacArthur sobre crescimento espiritual. Nós também temos toda uma série de vídeos confiáveis agora, né? Não precisa depender só do canal do Vinícius, do canal da Igreja Batista da Fé para aprender. Nós temos muita coisa na internet hoje, muitas pregações, muitos cursos, muitas palestras que estão ali para o nosso aprendizado. O Anísio é alguém que está se esbaldando aí, né, Anísio, aprendendo muito, usando esse tempo de confinamento justamente para pesquisar tudo isso, certo? Tem tentado. Muito bom, é. E tem sido muito legal, porque o Anísio sempre tem alguma coisa para comentar, ele está bem, bem ativo, trazendo para nós tanta coisa. E outra coisa, mas como que eu sei se algo é confiável? Estuda a Bíblia e compara com o que com o que a pessoa está ensinando, né? Outra maneira muito legal de aprendizado são os guias de estudo. Vários livros que a gente acaba estudando têm perguntas lá no final. Então, aproveita esses guias de estudo para reforçar o que você está aprendendo, né? Outra coisa muito joia, grupos de leitura e discussão. Vocês lembram que a igreja teve aí por 1 ano e meio, quase, ou 2 anos pelo menos, um grupo em que um grupo de homens que se reunia para fazer a leitura cronológica da Bíblia. E quem participou desse ministério, desse tempo, gostou muito, aprendeu muito, e foi muito bom vermos os homens tirando esse tempo para estarem juntos, para conversarem, né? Mas não precisa ser só leitura. Nós podemos nos juntar para discutir algum tema. Olha, hoje nós vamos... escola dominical é um grupo de estudo, né? Mas não dá para a gente se juntar fisicamente, pessoalmente. Tem o Zoom, gente. Uma ferramenta tão especial, gratuita, até 40 minutos, ou grupos de 40 minutos, né? Em que a gente pode fazer muita coisa e aprender muita coisa. Caso você não goste disso, pode fazer por telefone também, né? Lá, o autor do livro cita isso, e ele cita ainda que eram caras as ligações, porque eram os anos 1990. Agora a gente tem recursos muito legais e a gente pode fazer por telefone também, né? Uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas faz muito sentido, né? Prepare questionários para cristãos mais experientes, né? Faça um questionário e ligue para o pastor Flávio, para o pastor Cantoca, para o pastor Alex, para o Vinícius. Se eles não estiverem disponíveis, até eu posso entrar na lista, né? Vamos conversar sobre algum assunto, né? Ou até mesmo pastores de outras igrejas, os próprios missionários, né? Que a gente tem aí uma possibilidade tão grande de diálogo com eles e a gente aproveita tão pouco, né? Como é que a gente pode aprender com eles? Vamos trocar informações, né? E criar o hábito da leitura. Vocês veem que a base de tudo é sempre a leitura, né? Por quê? Porque tem muita coisa já escrita, muita coisa já pronta, e não se esqueçam nunca. A base do bom conhecimento teológico é a leitura bíblica. Por melhor que seja o autor daquele livro, e por melhor que seja aquele livro, ele é uma leitura, uma interpretação daquele autor. Vamos atrás do que é importante, vamos atrás da Bíblia e não esquecer disso, de comparar o que aprendemos com a Bíblia. Então, o desafio a leitura tem vários desafios. Primeiro é criar o hábito. O segundo para criar o hábito, você precisa encontrar
tempo. E tempo para leitura é um negócio muito engraçado. Ele está escondido em vários pequenos lugares. Já falamos sobre isso, né? Eu, na época do seminário, que eu tinha aí muita coisa para ler, eu aproveitava até o tempo que eu escovava os dentes para fazer minha leitura. Né? Tá certo que algumas vezes isso me causava um pouco de confusão nas linhas ali, né? Mas, poxa, você sabia que uma boa escovação de dentes leva pelo menos 5 minutos? E que 5 minutos corresponde tranquilamente a uma ou duas páginas de um livro? Pois é, estatísticas do Marcelo, né? E outra coisa muito legal, hoje tem muito livro eletrônico. Isso quer dizer que você pode aproveitar o livro eletrônico no celular. Eu sei que fica pequeno, que não é o formato mais ideal, mas, gente, façam esse exercício, aproveitem. É fila de banco, é fila de ônibus, você está esperando por o tempo de uma consulta. Gente, quanto tempo você tem aí importante para aproveitar de leitura? Né? E outra coisa interessante, vejam só essa estatística. Na verdade, ela não serviu como uma forma de aprendizado, mas sim um alerta. O autor cita duas estatísticas, né? Que lá em 1991, a época que foi publicado o livro, 45% dos americanos nunca tinha lido um livro na vida. 45%. E também cita que os universitários formados, né, a grande maioria deles não lê um livro sério por ano do assunto que ele se formou. Isso é uma pesquisa de 1983. E olha que coisa interessante, né? De novo a gente vai a isso. É aquela história. Eu já me formei. Por que eu preciso continuar estudando? Porque o mundo não parou. Né? E por que eu preciso continuar estudando a Bíblia? Porque eu estou vivo. Porque eu quero conhecer mais de Cristo. Aliás, né? Se a gente canta o hino, né? Mais de Cristo eu quero ter, mais o seu amor obter, tem que continuar estudando. O conhecimento de Cristo, ele é importante. E quanto mais, melhor. Então, vamos parar com essa ideia de que, eu já sei, tá bom que eu sei. Não, não, não. Enquanto a vida, há aprendizado para ser desenvolvido. Quais são as aplicações, então, que nós temos para a nossa vida? Né? O que a disciplina espiritual do aprendizado quer dizer para nós? Primeiro, você irá se disciplinar para ser um aprendiz intencional? Né? Eu diria um aprendiz permanente e intencional. Eu quero aprender. Eu não quero caminhos curtos, né? Não quero macetes. Claro, tem algumas coisas que você precisa memorizar, então tem algumas coisas que facilitam, né? A Ana Clara tá estudando e está aprendendo um monte de musiquinha. Mas o importante não é a musiquinha, é que ter essa maneira de memorizar para que na hora que ela saiba, opa, a informação que eu preciso está nessa música, ela acessa e pimba, está ali. Então, mas aprender, não existe caminho curto para o aprendizado. Não existe aprendizado sem teste. Não existe aprendizado sem suor. Né? Outra coisa, né? Tenha um plano de ação. Opa, um plano de ação quer dizer, eu quero ser um aprendiz intencional. O que eu preciso fazer? Quando eu preciso fazer? Como eu tenho que fazer, né? Sempre lembrando do seguinte, se eu tenho um sonho, se eu tenho um plano, mas não tenho ação nenhuma, eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Nós estamos brincando com o Anísio aqui, né, sobre casamento. Ah, legal. Se ele disser assim, eu quero me casar, mas ficar trancado em casa,
Como é que ele vai atingir esse... E como ele vai realizar esse plano? Não, né? Mas, então vamos lá, né? Eu quero... E um sonho sem ação quer dizer que que eu aceito o aprendizado ocasional. Eu aceito aprender com erros ao invés de aprender da melhor maneira. Então, no seu plano de ação, primeira coisa que tem que ter, né? Para ser um aprendiz intencional, para obter aprendizado no dia a dia. Por onde eu começo? O que você vai começar a fazer? Que hábitos você vai mudar para dar espaço para você adquirir o conhecimento? Para você exercitar os conhecimentos que você adquiriu? Né? Então, eu mudo os hábitos e adquiro a disciplina. O que eu vou buscar? Quais métodos eu vou utilizar? Eu vou usar audiobooks, eu vou usar livros eletrônicos, eu vou usar vídeos. Quais vídeos, né? Outra coisa importante, quando você vai começar? Qual data? Qual horário? É isso que vai te transformar? Não. Mas é isso que vai te ajudar a saber o tamanho do seu empenho. Até porque vem a terceira parte do plano de ação, né? Como eu meço o progresso? Como eu sei que eu estou progredindo? Faça uma prestação de contas para você mesmo, para alguém. Lembra daquele caderninho lá, né, que a gente aprendeu com Vinícius sobre anotações? Aqui é a hora de usar. Olha, hoje eu aprendi tal. Hoje eu não fiz eu não comecei como eu tinha planejado. Por quê? O que eu vou fazer de diferente para que amanhã eu comece, então? Então, plano de ação, não se esqueça disso. Eu preciso ter um plano. Eu preciso saber por onde começar, o que eu vou mudar na minha rotina, o que eu quero buscar, que métodos eu vou buscar. Quando eu vou começar, que datas e horários eu vou ter e como é que eu vou prestar contas disso. E outras coisas. Sim, essas são as aplicações. Agora vamos pensar no que são, então, conclusões. Alguém de vocês gostaria de falar algo sobre o que nós vimos hoje, sobre o que nós vimos essas 2 semanas? Ô Marcelo, Sim, Anísio. Esse aprendizado Sim. poderia ser aprendendo a ser um discípulo, então, no caso, né? Pode, claro. Não é outro tipo de aprendizado, né? Não está estendendo a outro tipo de aprendizado. E está fechado em ser um discípulo, né? Ou Isso. Não, pode ser, claro. A gente tem que entender, né, Anísio, que o ser discípulo de Cristo é uma coisa bem ampla. Então, o aprendizado, claro, aqui a gente está usando nesse sentido, né, do como é que o aprendizado vai nos conduzir a sermos mais parecidos com Cristo. Então, o nosso discipulado é justamente isso. Como é que eu cresço? Quem será meu mestre, né? Deus vai ser meu mestre. A Bíblia vai ser meu livro guia. Que outros livros eu vou usar? O que eu quero aprender, né? Qual é o meu desafio como discípulo? Eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a amar o próximo, eu quero aprender mais sobre a pessoa de Deus e assim por diante. Então, a gente está olhando pelo aprendizado do ponto de vista cristão, claro, o que isso transforma, mas, como muita coisa, né? Aquilo que a gente aprende na Bíblia acaba sendo aplicado em outras áreas da vida também. Tá bom. Tá bom? Era essa a pergunta? Exatamente, entendi. Legal, então. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, perguntar algo? Marcelo,
Oi, Vinícius. Você falou uma frase muito legal aí, né? Que não existe caminho curto, né? Para o aprendizado, né? Isso. É um processo, né? Ele tem fases, né? E isso me faz lembrar um erro que eu já cometi, eu acredito que muitos crentes cometem, quando começam a se interessar por assuntos teológicos, de pular as bases e já ir diretamente para as conclusões de outros autores, né? É importantíssimo a gente ver a perspectiva de outras pessoas. Nós somos chamados a viver em comunidade na hora de fazer teologia. Isso também é verdade, né? Então, quando a gente vai fazer teologia, a gente tem que Vinícius saber... cortou seu áudio. Quando a gente vai... Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tá me ouvindo? Alô? Travou? Oi, voltou agora, Vinícius. Quando a gente vai fazer teologia, a gente precisa ouvir outras opiniões, mas a gente precisa ir para a base primeiro. Então, os cristãos hoje, eles não têm um conhecimento básico de interpretação bíblica. E ele começa a querer saber, antes de saber como ler a Bíblia, interpretar a Bíblia adequadamente, porque isso é uma coisa um pouco chata, é técnica, né? Hermenêutica é uma coisa técnica, e os assuntos são legais. Então ele vai lá, começa a ler um monte de, por exemplo, escatologia, né? E quem falar mais forte, ele acredita. Entendeu? Aquele que tiver um argumento mais encaixado e mais bonito e falar, sei lá, na hora da pregação de um jeito, porque ele não tem a capacidade técnica ainda de conseguir filtrar o que aquele autor está dizendo, de ser bereano, como os de Bereia, né? De olhar nas escrituras. Então, e os crentes fogem disso. Eles falam assim, não, mas isso é coisa de seminário. Mas não é. Porque se for assim, o vento que for mais forte vai te levar. Né? Então, por isso que eu acredito, por isso que eu enfatizo em doutrinas essenciais, em hermenêutica. Tenho vontade de ensinar hermenêutica também na igreja. Sei que vai ter pouco, não vai ser muitas pessoas que vão querer, porque é necessário para as pessoas realmente estarem firmadas nas Escrituras. Porque a Bíblia ela é suficiente, mas a gente não é suficiente. É isso que as pessoas não entendem. Ela é plenamente suficiente, mas a gente não. E a gente precisa estar ancorado nela para não ficar aí entrar num debate totalmente despreparado e ser levado, por exemplo, por um Ed René da vida, né? Isso, é o exemplo pronto e acabado disso que nós estamos falando, né? Essa confusão toda aí ou melhor dizendo, né? Essas coisas tão estranhas que o Ed René teve falando, né? Justamente porque ele cansou, ele não quis ir atrás de fazer o exercício de entender qual era a cultura daquela época, o que realmente aquele texto significou para lá e fazer a transposição, né? Eu lembro sempre disso em um dos livros que falava, né, sobre o abismo histórico, o abismo cultural entre o momento do livro escrito na Bíblia e o momento de hoje. Mas não quer dizer que aquilo não serve mais. O problema é como é que aquilo serve para mim hoje. E o interessante é que a gente acaba dizendo que a Bíblia não é um livro atual, mas segue falando de tantos outros livros antigos, humanos, e carregando como verdadeiros, né? Isso que o Vinícius falou, gente, sobre leitura bíblica, e esse é o nosso principal trabalho, né? Não é fácil, mas também não deixa de ser lindo e de ser gostoso e apaixonante. Cada vez que vocês se aprofundarem um pouquinho mais na leitura do texto bíblico, vocês vão se apaixonar mais e mais e mais pelo que está escrito. A Bíblia é um livro inesgotável, mas para ser inesgotável, eu tenho que querer aprender. Senão, vou sempre ler João 13,16 e vou ficar naquela de, então, Deus amou o mundo, né? Não, gente. Como é que você chegou a esse versículo? Né? O que está sendo escrito, o que vem depois, o que isso quer dizer, como ele se encaixa. É tudo uma coisa, um tema muito
apaixonante. Irmãos, tá ficando um pouco adiantado aqui, agradeço aí a participação do Vinícius e do Anísio. Eu gostaria de partir aqui, então, para as nossas conclusões, pode ser? Conclusões, né? Afinal, o que tem a ver o aprendizado com a vida cristã? Eu diria que o aprendizado é uma das essências da vida cristã. Porque, como a gente acabou de conversar, né? Enquanto há vida, há oportunidade de aprender e aprender de Cristo. Eu tenho usado aquilo que o pastor Flávio tem dito para nós, né? Que na hora que você abre os olhos, né? E diz, olha, eu estou vivo. Deus, eu te amo, eu quero aprender a te amar mais, né? A gente tem que lembrar justamente o seguinte: enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto Deus não nos chama para a sua presença, é uma vida de aprendizagem. Então, acrescente na sua oração matinal, Deus, o que eu preciso aprender? O que o Senhor quer que eu aprenda hoje? Né? Vocês verão que muita coisa pode acontecer na sua vida e vai acontecer para o bem. Outra coisa é aqui, ó, para aprender, devo procurar fontes de conhecimento e dispor minha mente para isso. Não é, eu posso aprender qualquer coisa, mas eu tenho que procurar fonte de conhecimento, então, né? Como o pastor Flávio citou na semana passada, o processo de aprendizagem no passado era procurar a roda dos sábios, dos viajantes, daqueles que podiam trazer conhecimento. Se eu tenho isso de opção, por que eu vou sentar naquele lugar que estão falando assim, e aí, viu o jogo de São Paulo quarta-feira? Ô, jogão, hein? Vai me acrescentar o quê? Né? Não que não tenha sido legal São Paulo ganhar, né? Mas isso é papo de 3 minutos, gente. Compara isso com sua vida. O que mais você tem para fazer, né? E prepare-se para a eternidade, né? O que você realmente precisa? Eu não conseguirei ser igual a Jesus sem conhecê-lo e sem me disciplinar para isso. Eu não vou conseguir chegar a ser como Jesus. E tem um livro muito interessante, né, chamado Simplesmente como Jesus, e que ele diz, né, que Deus nos salvou como nós estávamos, mas ele se recusa a aceitar que nós fiquemos daquela mesma maneira. A vida cristã é uma evolução, é seguir para o alvo que é Cristo. A gente acabou de ler em Hebreus isso, né? A fórmula ideal para a nossa vida, e a Kerden vai reconhecer essa fórmula de outro lugar, né? É uma fórmula que a gente usa nas apresentações da Consulting Now, né? Tem muito conhecimento por aí. Então, pegue 10% de inspiração para procurar o conhecimento. Pegue 90% de transpiração para transformar esse conhecimento em realidade. Usar esse conhecimento no seu dia a dia. Mas faça tudo com 100% de paixão. Né? Se você está fazendo uma coisa com paixão, aquilo nunca vai ser pesado para você. Né? Sempre vai ser fácil para você. Tem um livro de técnicas de estudo bíblico que a gente usou no CTVAP no meu primeiro ano, em que o autor diz que um dia uma mulher lá da igreja chega para ele e fala assim, o que você fez com o meu marido? Como assim o que eu fiz com o seu marido? Olha, depois de conversar com você, ele se tranca lá no escritório dele por horas e horas e horas e fica lá e estuda a Bíblia e não sei o quê. Simplesmente despertou a paixão do conhecimento, da aprendizagem. É muito fácil. E eu gostaria de concluir, então, aqui com vocês, falando sobre um versículo devocional para a excelência. A excelência do aprendizado, a excelência de qualquer coisa que você for fazer, está aqui em Provérbios 22, 29. Vejam só o que diz o versículo. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Eu
amo esse versículo, primeiro, por dizer o seguinte, ó, um homem habilidoso. E habilidade é uma soma, sim, de características que Deus te deu quando ele te criou. Mas também, lembre-se, a habilidade é adquirida, muita coisa é adquirida. Então, é o esforço, é o querer fazer o bem feito, é ser excelente naquilo que faz. Né? Se você buscar isso, você vai ser promovido para o serviço real. Segundo aspecto, isso está sendo ensinado para o filho do rei. Então, filho do rei, aqueles homens que devem trabalhar para você são homens habilidosos. Esses você tem que ter perto de você, não qualquer um. Né? E, finalmente, lembrando o seguinte, o grande rei do universo, que nos criou e nos capacitou, ele quer que nós sejamos homens habilidosos, para que nós sejamos habilidosos no trabalho, no serviço dele. Irmãos, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês se sintam tão desafiados quanto eu e também estimulados, né, a seguirem se desenvolvendo como cristãos, a seguirem aprendendo a ser como Cristo. Tá bom? Queria pedir, então, Samuel, você pode orar encerrando a aula? Sim, Marcelo. Vamos orar então. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse tempo que estivemos junto como igreja, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe no culto e colocamos, Pai, diante do Senhor também, nosso irmão Marcelo, Vinícius, que tem se disposto, Pai, nos ensinar a tua palavra, Pai. E nós te agradecemos, Jesus, também, por cada irmão, Pai, que separou esse tempo para estar se dando a tua palavra, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Louvado e agradecido Deus seja teu santo e glorioso nome, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Irmãos, Com Deus. muito obrigado, então, aí pelo tempo de vocês. E sigamos juntos, nos estimulando, então, ao crescimento, ao amor e às boas obras. Tá bom? Boa semana a todos. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Até daqui a pouco.